Essa época de tantos resfriados, gripes e mesmo de pandemia da Covid-19 faz com que a criançada sofra muito com a obstrução nasal, né? Sem falar nas muitas alergias, Polly. E aí dá aquela aflição na gente que é mãe, pai, e muita gente tem recorrido à lavagem nasal. Você já ouviu falar? Renata Fabrício foi atrás de entender isso para explicar pra gente. Essa gracinha de bebê é a Maia, de apenas 8 meses. Sorriso bonito, né? De quem tá respirando bem. Por aqui, a mamãe Amanda já inseriu na rotina a lavagem nasal. Eu iniciei esse hábito a partir dos 2 meses de vida dela, quando ela começou a apresentar os primeiros sintomas. Os primeiros sintomas gripais, né? Ela apresentava um pouquinho de tosse e coriza. E aí a gente iniciou, por indicação do Dr. Paulo mesmo. A gente começou a fazer a lavagem e viu que muito rápido, com 2, 3 dias, surgiu o resultado. E nem chegou a evoluir a gripe. E aí, desde então, eu comecei a fazer diariamente na rotina noturna dela, antes dela dormir. Em 8 meses, Maia teve poucos episódios de resfriados e a família acredita que tem tudo a ver com a lavagem nasal. Eu faço com 5 ml em cada narina. Quando ela está assim, sem apresentar nenhum sintoma, eu faço uma vez por dia. E quando ela está apresentando alguma coriza, eu acabo que faço mais vezes durante o dia e mais vezes na mesma sessão. E é claro que a gente não ia conhecer Maia sem pedir uma demonstração, né? Coloca a quantidade de soro em um recipiente estéril e logo em seguida usa uma dessas seringas próprias para aplicação nasal. Amanda posiciona a bebê na vertical, com a cabeça um pouquinho inclinada. Maia é esperta, então a mamãe apela para distração com alguns brinquedinhos. E então, 5 ml aplicados em cada narina. Bebê prontinha para respirar melhor. No início eu tinha um pouquinho de medo, porque acabava que a gente tinha dúvida se precisava sair do outro lado, se ela podia engolir, mas depois eu vi que é super normal e deu super certo. Até hoje não tive nenhum problema, pelo contrário, só tenho benefícios com a lavagem nasal. Virou um hábito mesmo. Virou um hábito, a gente faz todos os dias. Que Maia Que linda. coisa linda! Muito fofa. E esse é o tema, pessoal, do nosso consultório ITN de hoje. Por isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio o pediatra e neonatologista Paulo Martins, já está por aqui, para conversar com a gente sobre esse tema a partir de agora. Boa noite, doutor Paulo. Seja muito bem-vindo. Digo logo que sou uma parte muito interessada nesse assunto, viu? Eu tenho um pequeno de 2 anos que dá trabalho. Agora, vamos saber como é que o soro age no interior da narina da criança. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, esse tempo agora, né, de resfriado que vai de fevereiro a mais ou menos agosto, é muito importante realizarmos a nossa lavagem. E como é que funciona? No nosso nariz existem os cílios. E esses cílios são responsáveis por realizar a limpeza de tudo que entra no nosso organismo. Quando acumulam a secreção decorrente de um processo respiratório, seja ele viral ou bacteriano, o nosso organismo ele produz mais muco. Tá? E esse muco ele pode se acumular nas vias aéreas. E uma forma que nós temos de mobilizar esse muco, né, que esse muco vai prender os nossos cílios e vai dificultar o nosso organismo de fazer o que a gente chama de clearance, que é a limpeza. Então, quando a gente faz a lavagem nasal, a gente faz com que esse muco ele mobilize. E com essa mobilização, a gente libera os cílios para que eles façam as suas atividades de purificação e nos ajudando a respirar melhor. Muito bem. Doutor Paulo, a gente viu que a Amanda ela faz a lavagem no narizinho de Maia. Ela começou a fazer quando Maia tinha 2 meses. Tem aí um período ideal para os pais começarem? Quanto tempo de vida? Nasceu, já pode realizar. Falo isso porque na maternidade a gente faz com frequência a lavagem nasal em pacientes que ficam com secreção de pós-parto. Então, já nas primeiras horas de vida, a gente já faz uma limpeza. Então, assim, quanto à indicação, nasceu, está obstruído, está com secreção, a gente já pode realizar a lavagem nasal. E quais os cuidados que os pais devem ter durante esse processo da lavagem? Perfeito. Uma coisa extremamente importante que a gente precisa destacar aqui é que é mais importante volume do que pressão. Porque quando a gente faz com alta pressão, a gente pode aumentar a incidência de complicações, como, por exemplo, os quadros de otite, né? Que é a inflamação e infecção do ouvidinho. Então, sempre posicionar a criança, tá, no colo da mãe, direcionar a criança para frente. E se eu for limpar a narina esquerda, direcionar a cabeça um pouquinho para a direita. Se eu for limpar a narina direita, direcionar a cabeça um pouquinho para a esquerda. E fazer o fluxo de soro. Lembrando sempre, volume, não pressão.
Geralmente nas crianças abaixo de 1 ano pode ser aí de 2 a 5 ml, acima de 1 ano 10 ml. Nos adultos, nas crianças maiores, 10 a 20 ml. Perfeito. Doutor Paulo, se a criança está apresentando aí sintomas de gripe, o pai já deve iniciar, o pai e a mãe iniciar essa lavagem nasal ou deve procurar um médico primeiro? Engraçado você me falar isso, que a própria Sociedade de Otorrinolaringologia, ela orienta que todos deveriam fazer uma limpeza nasal diariamente, independente dos sintomas, já para auxiliar, né, impedir o acúmulo de secreção e facilitar o trabalho dos nossos cílios no nosso nariz. Tá? Então, se a gente puder fazer, né, você sentiu que a criança começou com alguns sintomas respiratórios. Então, já dá para a gente iniciar algumas condutas no nosso domicílio para que a gente consiga alterar a evolução da doença, né, facilitando a respiração. Então, começou com os sintomas, começa a lavagem nasal. Muito bom. A gente falou muito sobre as crianças, mas é indicado para todas as idades, né? Perfeito. Exatamente. Então, eu sei que às vezes é um pouquinho incomoda, né? A gente tem alguns relatos de crianças que a gente chama que são o boi bandido, né? Que a gente vai tentar fazer aquela lavagem e a criança fica brava. Mas é muito importante e é um benefício que varia de todas as idades. Principalmente aqui na nossa região, em Campina Grande, que entre os meses de fevereiro, ali até o finalzinho de julho, é muito frio. E o frio, ele favorece, né, a propagação de vírus e as pessoas adoecem mais. Então, façam a lavagem nasal sem medo de ser felizes. Muito bom. Eu faço. Tenho rinite, sinusite, faço todo dia, de manhã e de noite. Tem que fazer mesmo. Obrigada, viu, Doutor Paulo, Paulo? obrigado pela agradeço, participação. pessoal. A gente passaria aqui um tempão falando, mas a gente já está com o tempo estourado, pessoal. Isso. Obrigado, espero que você volte de novo. Volta com uma camisa diferente, florida, sempre, cor. Vamos pediatra tem que usar cor para a gente conseguir conquistar mais as nossas crianças. Boa, Muito gostei. bom,